Salmo de número 46. Todos acharam? Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou ou alçou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e vamos dizer uns para os outros o versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Graças a Deus. Por que nós escolhemos esse salmo, irmãos? Este salmo, todos os anos, ele é louvado quando os judeus celebram o que eles chamam de Rosh Hashanah, que é justamente a passagem de um ano para o outro ano. O que é que os judeus fazem? Os judeus servem no Rosh Hashanah maçãs com mel, para simbolizar que o ano vindouro seja um ano doce, um ano muito bom. A maçã é um símbolo, para os orientais o símbolo é muito forte. E eles se dão a maçã um para os outros, simbolizando que o ano seja um ano doce. Quem quer ter um ano doce aqui? Levanta as mãos. O que é um ano doce, irmãos? Um ano doce é um ano que, a despeito das dificuldades que eles possam trazer, ele seja um ano mais favorável do que desfavorável, é o que nós desejamos. Não precisa fazer muitas promessas para Deus, sempre as pessoas fazem quando vira o ano, não é verdade? Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu não vou faltar o culto, não falta escola bíblica dominical. E nem sempre isso acontece. Todos os anos as pessoas renovam as promessas, nem sempre. Mas o que é que nós devemos fazer para Deus? Somente cumprir aquilo que a palavra de Deus quer. Que nós busquemos mais a sua presença, que nós dependamos mais dele, confiemos mais no Senhor, que nós possamos nos debruçar diante dele na confiança de que ele é o nosso único e verdadeiro Senhor de nossas vidas. Amém? Segundo a tradição rabínica, a tradição dos sábios de Israel, este salmo cantado pelos filhos de Coré, este salmo foi compilado por Ezequias, o 14º rei do reino do sul de Judá. Vamos voltar no tempo
E vamos lá para o livro de 2 Reis, capítulo 18, irmãos. Aonde o escritor, o escriba, o autor está narrando, a princípio, quando o rei Ezequias assume como rei do reino do sul. Os irmãos sabem que o reino de Israel era unificado com as 12 tribos, e ele foi cindido no ano 930 a.C. Por quê? Porque Salomão morre, e Roboão, que é o seu filho, tentando agregar valores para si, toma conselhos errados com os mais jovens sem experiências, pessoas neófitas, sem vivência prática da vida, lhe aconselha para que ele seja mais duro, que ele seja contumaz nas decisões que ele tinha que tomar com os seus subordinados no reino. Não somente com o povo em geral, mas com seus capitães, com o seu exército, com as relações políticas com outras nações circunvizinhas. E ele vai tomar conselho com os anciões de Israel, e ele aconselha para que ele traga o povo para si, porque o povo sendo trazido para si, o povo ia se alquebrar-se na presença de Deus, que a lei fosse proeminente na vida do povo, e que esse povo reconhecesse a excelência do nome de Deus, mas ele não ouve. Jeroboão, filho de Nebate, está em asilo político no Egito com o faraó Neco. E ele, quando soube da morte de Salomão, ele volta para o reino de Israel. E houve contenda, houve uma luta terrível, e aí 10 tribos vão para o norte, que nós chamamos de reino setentrional. E algumas 2 tribos ficam no reino do sul, Judá e a tribo de Efraim. E o que acontece? Essas 2 tribos e as 10 tribos do reino do norte, Jeroboão, ele torna-se capitão do reino do norte, e ele, para querer confundir as pessoas, ele coloca bezerro de ouro em Dan e em Betel, para que ninguém ultrapassasse os limites para ir para o reino do sul. E aí houve uma contenda terrível, uma adoração perfeita no reino do sul e uma adoração falsa no reino do norte. Há um ditado popular que nós usamos muito, que os latinos se usava-se no meio dele, vox populi, vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus. Mas isso é um ditado popular, não é nosso. Deus nem sempre está no povo. Deus está com aqueles que fazem a sua vontade e que observam a sua lei. Por quê? Porque a lei de Deus é suprema, os seus princípios são eternos, e aqueles que estão centrados nesses princípios é que estão com a voz da verdade. Deus não se corrompe, Deus não se deixa escarnecer. Tudo pode dar contrário, mas a lei de Deus permanece reta, fiel e poderosa em si. Glória a Jesus. Ezequias, ele assume o seu reinado no 30º ano, terceiro ano de Oséias, rei de Israel. Ezequias é filho de Acais, e ele assume o reinado com 25 anos de idade, muito novo, um rapaz. Mas a Bíblia diz que ele colocou no seu coração andar nos caminhos de Davi. Ele colocou no seu coração não se corromper diante de tantas desolações que havia em Judá. Enquanto seu pai fechou a porta do templo e colocou terafins no templo,
Ele abriu e purificou o templo e tirou todas as estátuas, tirou todos os postítulos, quebrou a serpente de bronze, que havia mais de 1000 anos o povo adorando a serpente, levantado por Moisés no deserto. O que é que ele faz mais? Ele consagra os cantores e sacerdotes para louvar o nome do Senhor. Nós estamos vendo na internet muitas contendas disso e daquilo, hino e mais hinos, música e mais música. Mas todo cantor de Deus, ele tem que ser consagrado a Deus. Por quê? Porque segundo John Wesley, o hino aqui na terra tem que ser uma pregação vista no céu. Quando alguém abrir a boca para glorificar a Deus, o canal da glória tem que ser aberto e as pessoas têm que sentir a presença de Deus. Ninguém louva a Deus para se promover. Nós louvamos a Deus para dizer que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele pode e que Ele faz prodígios e milagres em nossa vida. Glórias ao Senhor Jesus. No capítulo 30 de 2 Crônicas, Ezequias vai promover uma grande Páscoa. Nós já falamos que a Páscoa, ela tem uma história em Israel muito profunda. Por quê? Porque a Páscoa é um sinal de libertação do povo. Todos nós que conhecemos a Cristo temos uma marca em nossa vida. Eu me lembro muito bem no dia que eu me converti ao Senhor Jesus, em Cruz das Almas, na rua Rio Largo, um cubículo deste tamanho, uma igreja, Josué sabe disso, era 4x4 praticamente, uma igreja pequena, mas uma igreja abençoada, e eu me converti naquela igreja, glórias ao Senhor Jesus, e eu vim para o primeiro culto da terça-feira aqui do Farol, uma festa. Pastor Gesiel Gomes estava pregando aqui neste púlpito. Eu estava na galeria com a minha esposa. E quando o pastor Gesiel Gomes está pregando aqui neste púlpito, Deus me deu uma visão, aleluia. Depois de quase 25 anos, Deus cumpriu na íntegra, porque Deus é tremendo e Deus é fidelíssimo. Quando eu me lembro do dia que eu me converti a Cristo e que os horizontes foram abertos na minha vida, eu posso me regozijar, porque daquele dia em diante os céus se abriram e eu posso entender o projeto e as promessas de Deus na minha vida. Eu queria que você voltasse nas suas reminiscências nesta noite, no dia em que você teve um encontro com Cristo, a sua vida mudou, você tornou-se uma nova criatura, o seu nome foi escrito no livro da vida, e os céus jubilosos cantaram louvores àquele que vive e que reina para todo sempre. Glórias a Jesus. Aleluia. Quando ele assume o seu reinado, irmãos, a Assíria, que era praticamente a nação dominadora do mundo, Ezequias vai ter problemas com o rei da Assíria. O nome dele é Senaqueribe. Eu fico boquiaberto, fazer como irmão estatalado e estarrecido, quando as pessoas querem nivelar Deus com os poderes deste mundo, no sentido de guerrear. Deus, irmãos, não se pode ser comparado com nada. E é Paulo que diz isso aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo vai elencar poderes do mundo visível e do mundo invisível. O que Paulo vai dizer? Nem espada, nem a nudez, nem o presente, nem o porvir,
nem as potestades, nem os tronos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é que as pessoas têm na perspectiva de 2023? Comparar poderes. Mas nós não podemos comparar poderes com aquele que é o general de guerra, aquele que pode, aquele que faz. O nosso Deus é poderoso, maior do que todas as coisas, e você está no lugar certo e pode levantar as mãos na certeza de que Deus pelejará por nós. Agora, levando-se em consideração as nossas limitações, levando-se em consideração a nossa pouca força, nosso pouco poder, nós muitas vezes desfalecemos olhando para a nossa condição particular. O que é que eu vou fazer? O que é que eu digo? O que é que eu faço? São situações humanas, normais. Mas Deus é soberano, irmãos. Senaqueribe, ele tem servos, ele tem algozes, e ele manda um recado para este rei, que segundo a tradição rabínica, compilou o Salmo 46. Qual o recado que ele manda para ele? Que ele não confie no Egito, porque o Egito é uma cana quebrada. Se ele coloca a mão, ele vai se machucar. Ele vai dizer que ele já conquistou muitas nações, e que para conquistar o reino do sul, para ele seria muito fácil. Ele entra, ele vai colocar uma situação de pavor no meio do povo, e acabou. E tem mais, se eles se atrevem a confrontá-lo, o resultado é terrível. E a mensagem foi levada por Rabizaque. Ele conhecia muito o hebraico, ele fala na língua deles, ele ameaça, pegou o decreto, o pregão dado pelo rei, e entrega na mão dos oficiais. Leve para o rei Ezequias, e voltaremos logo para cumprir o que foi proferido nesse dia. Ezequias, quando pega a carta, quando pega o decreto, ele descai no seu semblante. Estamos perdidos. Senaqueribe é terrível. A Síria, irmãos, era terrível. Fichinha para muitas nações de hoje. O que é que eles fazem? Ele pega o inimigo, derrete chumbo e faz com que eles tomem chumbo fervendo. O chumbo entrava e rasgava tudo e saía as vísceras fora. O que é que eles faziam mais? Ele pegava os prisioneiros de guerra e cegavam eles e colocavam argolas com ferrões no pescoço, para que quanto mais eles puxassem, ferissem ele. O que é que eles fazem mais? Ele tirava a pele, cortava em cima da cabeça, tirava o couro das pessoas e pendurava nos muros, para quem passasse, visse que eles eram terríveis. E ele sabe de tudo isso aí. O que é que ele faz, irmãos? Ele vai à casa do Senhor, porque na casa de Deus está um profeta chamado Isaías, que tem visões de Deus, que foi chamado no capítulo 6, porque viu os serafins voando de um lado para o outro, e dizendo para aquele que vive eternamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos céus e da terra. Tudo está cheio da sua glória. Aleluia. Isaías lê a carta. Isaías meneia a cabeça, porque sabe que o seu Deus, o Deus de Israel, não aceita a peita de ninguém. A luta não é nossa,
A luta é do Senhor. Você só está em 2023 por causa do Senhor. Não se gabe, não bata no peito, não diga que triunfou, porque foi Deus que lhe transferiu de um ano para o outro e te diz: não pasme nem te espante, porque eu sou contigo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. E ele vai compor Salmo 46. E ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória ao teu nome, Jesus. Se você pegar a etimologia da palavra angústia, você vai perceber que angústia é um termo muito forte, principalmente quando ele é usado na Bíblia. O que é angústia? Angústia é um sufocamento. Angústia é uma perda de forças. Muitas pessoas que estão aqui quando era bem jovem, garotos, e que brincavam com os outros, e quando as pessoas iam render uns aos outros nas equipes, e pegava no pescoço para que a pessoa pedisse arrego. E se a pessoa apertasse de um jeito e não soltasse, você ia desfalecendo, perdia as forças. Dava um branco, e eu vi muitos amigos meus desmaiarem quando era muito jovem, porque alguém pegou no pescoço e eles desmaiavam. Angústia é a mesma coisa. Angústia é aquilo que aperta o seu pescoço e você perde as forças. Você perde o ânimo, mas ele está dizendo aqui que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que Deus vai fazer conosco em 2023? Deus vai afogar, vai abrir a mão da angústia que aperta o nosso pescoço, e nós vamos respirar na presença de Deus, e o nome dele há de ser glorificado em nossa vida. Aleluia. O salmista no Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E a palavra descansar no original é refúgio, é segurança, proteção, salvaguarda. O que é a proteção de Deus? É Deus lhe colocar numa redoma com as suas mãos e você está seguro na presença dele, por todos os lados. Foi aquilo que Deus disse a Moisés: Moisés, eu quero dizer que eu vou na frente do povo, eu estou na frente como um capitão de guerra. Eu não somente vou na frente, na sua retaguarda eu estarei presente para que ninguém lhe acompanhe. Se você olhar para a direita, eu estarei na direita. Se você olhar para a esquerda, eu estarei na esquerda. Eu serei por cima de vocês e por baixo de vocês. Eu vou colocar os meus braços eternos e vou guiá-los até chegar aonde eu quero que vocês cheguem. Glórias a Jesus. O salmista continua: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Aleluia. O que é que Deus quer de nós nesta noite? Que nós não possamos temer a nada, irmãos. Que tenhamos segurança em Deus. Eu tinha 15 anos de idade, 15 anos. E meu pai trouxe um passaporte. E eu comi à noite com meus irmãos. Quando eu como o passaporte, eu me senti mal.
Meu coração acelerou de uma forma terrível, eu pensei que ele ia sair. E daquele dia por diante, irmãos, eu cada vez mais adoecia, cada vez mais. Eu não melhorava, tudo que eu comia, colocava para fora. Eu fiquei tão fraco, tão magro, que eu não podia ficar de pé. A minha mãe me conduzia para a cozinha para que eu pudesse tomar café. Eu me sentava e não tinha coragem de comer, não tinha nem força de levantar a mão para comer. Naquela época eu não era evangélico ainda. Meu pai saiu porque ele era da polícia, foi fazer um serviço. Quando ele volta, eu esperei meu pai, porque eu disse, quando ele chegar, eu vou morrer. Eu quero ver meu pai, depois eu morro tranquilo, porque vi meu pai. E eu fiquei em casa esperando o meu pai. A minha mãe me conduziu para a cozinha, me colocou na cozinha sentado, colocou a comida e saiu da cozinha. Eu fiquei sozinho. E na mesa que eu estava, dava para ver a casa da vizinha atrás. Era de primeiro andar e a sombra do poste da frente refletia lá na parede da vizinha lá. E eu disse, Deus, eu vou morrer. Eu tinha vontade de casar, eu tinha vontade de ter filhos, mas eu vou morrer, 15 anos. Eu vou morrer, Deus, não vou casar, não vou ter filho, não vou ter nada. Quando eu disse isso, literalmente, na sombra do poste refletido na casa da vizinha atrás da minha casa, eu vi duas crianças de mão dada, somente a sombra. Elas iam para o lado, iam para o outro, e para o lado e para o outro. Eu fiquei assustado, o que é isso aí? Quando eu vejo aquilo, eu comecei a melhorar. Eu disse, Deus, eu estou ficando melhor. Daquele dia por diante, eu me recuperei. Anos se passam, eu aceitei a Cristo como Salvador. Eu estava em casa, Jonathan maior, a Rane menor, estava faltando energia. Quando a energia falta, a sombra dos dois refletiu na parede e eles iam para lá e para cá, e Deus falou no meu coração, naquele dia eu segurei a tua mão e poupei a tua vida para te mostrar que eu sou Deus. Levanta as mãos, porque Deus está presente em nosso meio nesta noite. Portanto, não temeremos. Perdemos a sensibilidade do sagrado muitas vezes, irmãos, perdemos. Estamos lendo a palavra e nós não estamos crendo mais no que está na palavra. O que é que Deus pode fazer? Deus pode fazer isso e muito mais. O que é que Deus pode fazer? Deus pode entrar na UTI e surpreender toda a equipe médica. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. O que é que Deus pode fazer? Deus pode entrar na justiça, nos tribunais. O que é que Deus pode fazer? Deus pode reverter o quadro clínico. Deus pode. O que é que Deus pode fazer? Deus pode desobstruir veias e artérias, para que o sangue flua normalmente. O que é que Deus pode fazer? Deus pode parar a arritmia e curar do coração. Deus pode fazer isso aí. O que é que Deus pode fazer? Deus pode projetar um projeto muito bonito para os teus filhos e no futuro você glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Quando Isaías pegou a carta, Isaías, usado por Deus, ele vai dizer, assim diz o Senhor. Diga para Senaqueribe que pelo caminho que ele veio, será o mesmo caminho da volta dele para a Síria. Aleluia. O que é que Isaías disse mais para ele? O Senhor Jeová meneia a cabeça, como a virgem que passa e despreza o galanteio daquele que está lhe galanteleando, e ela diz que despreza e deixa ele à vontade. E eu me lembrei, quando nós éramos jovens, não existia WhatsApp, não tinha celular, a gente escrevia carta à mão.
Quando as meninas moças passavam na rua e um jovem se interessava, dava psiu para ela, bem discreto. E a moça, quando desprezava o jovem, olhava para ele e meneava a cabeça e dizia: isso é um coitado. A mesma coisa Deus está fazendo com ele. Olhou para ele, ouviu, contemplou e meneou a cabeça e disse: isto aí é um coitado, não faz nada porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Glórias a Jesus. No versículo 7, ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está com você nesta noite. Amém. Glória a Deus. Pergunte para quem está do seu lado: Deus está com você? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ora, se Deus está conosco, irmãos, o que é que nós vamos temer? E Deus está conosco é um carimbo de permanente segurança na presença Glória a dele. Deus. Louvado seja o teu nome. Ora, se Deus está conosco, deve haver segurança em nossas vidas, muito grande, porque Deus está conosco. E Deus está conosco não é uma credencial de carteira. Deus está conosco é uma convicção plena de que Ele está com você, de que Ele peleja por você. Aí Ele diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. As pessoas, quando estão preocupadas demais, elas compram certo tipo de chá para promover uma calmaria nela. Aí fazem chá de erva cidreira, capim santo, camomila. Para quê? Para que elas possam ficar mais calmas. Quando não, tomam calmantes. Calmim, Calmon e por aí vai. Para descansar. Maracujina também, para que possam ficar em paz. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele nos dá paz além disso aí. Estou falando que isso é pecado nem proibido, não. Se toma chá, tome mesmo. Eu estou falando que a presença de Deus é muito mais eficiente do que essas coisas. Eu já falei para os irmãos que eu passei um período de sofrimento com a minha esposa, numa circunstância terrível, que ela não dormia, não comia direito. E a única solução que nós temos, irmãos, é recorrermos a Cristo. A única. E nós íamos para a igreja, para o ciclo de oração sempre, confiando em Deus. A gente foi um dia, foi 2, foi 3, foi 15 dias. E Deus não disse nada. Um dia eu coloquei meus filhos na sala, minha esposa,
Eu disse, Deus, eu não tenho forças mais para dizer nada para minha esposa. Eu já orei. Eu pedi que meus filhos, eram pequenos na época ainda, para que eles também orassem, mas resultados não tinha aparentemente. Mas nós não podemos desfalecer, irmãos. E foi numa tarde, num final de ciclo de oração em Cruz das Almas, que Deus se utilizou de uma serva dele para dizer para minha esposa que o calmante dela chegou naquela tarde. Ela não tomou os remédios, não tomou chá de abracidreira e deitou-se e apagou literalmente. E acordou sem mais nenhum problema. Dormiu num sono zen que passou da hora. Porque há momentos em nossas vidas que Deus resolve solucionar o que há tanto tempo nós estamos pedindo para Ele. Parece que as coisas fogem de nossos dedos. A gente pede a Deus, ouve a palavra, se alegra com a palavra. Deus fala, a gente chora, se quebra, mas não resolve. E você vai para casa e Deus, eu vou voltar de novo para ouvir a palavra, ouvir o Salmo 46 de novo, tu falar e nada acontece. Quem disse, irmãos? Eu quero dizer para você que veio nesta noite, que justamente hoje, nesta noite, chegou no teu calmante, a solução para o teu problema. Você vai descansar como nunca, vai repousar, vai ficar tranquilo, porque Deus está conosco. Aleluia. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aí o salmista, o salmo tem em alguns versículos um parêntese e um nome Selá. Isto aqui já houve tanta discussão, o que é Selá? Selá, na verdade, segundo muitos intérpretes, é uma supressão musical. Não somente para que os músicos parem de tocar, mas para que o povo reflita no que eles estão cantando. Já observou que muitas vezes nós cantamos e não paramos para ver o que a letra do hino está dizendo? A gente não para, está tão acostumado que vai. O que eles falavam? Nós vamos parar para que o povo ouça a voz de Deus. Vocês param um pouquinho e reflitam no que Deus está falando. Aí no versículo 11, com Selá, ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Receba dele nesta noite proteção, segurança, conforto, saúde, sucesso na sua vida. Receba nesta noite paz, tranquilidade. Ó irmão, se eu não crer no que eu estou pregando, eu não posso crer. Ser hipócrita, prega uma coisa e não crer. Mas eu creio que Deus está falando nesta noite. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Queremos fazer nesta noite, quando formos para nossas casas, é deitar-se confiando que Deus está conosco. Glória a Deus. A sua vida, a sua família, os seus empreendimentos, tudo, a tua mente, teu intelecto, está nas mãos de Deus. Glória a Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Então receba de Deus nesta noite um ano doce, Glória a Deus. para que você possa glorificar a Deus. Glória a Deus. O que é doce? Um ano suave, um ano terno, um ano de segurança, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Quem diz amém por isso nesta noite? Aleluia. Amém. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Glória a Jesus. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão. Pastor Hermengardo, por gentileza, queira apresentar o pão nesta noite, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. A paz do Senhor, amada igreja, oremos ao nosso Deus. Deus querido, Deus santo, Deus amado, está aqui esse elemento representativo do teu corpo que foi dilacerado, que foi moído, que foi cravejado na cruz do Calvário. Deus de amor, Deus de paz, oferecemos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor, esse elemento. Amém. E pedimos que Tu o consagres, de modo tal que se cumpra sobre todos nós, Senhor Deus, as promessas da Tua palavra. E ao ingerirmos, Senhor Deus, esse simbolismo do Teu corpo, venhamos a sentir cura, venhamos a sentir renovação, venhamos a sentir a Tua presença em nós manifestada. É assim que nós oramos nessa noite e tudo isso fazemos com o coração grato, em nome de Jesus. Amém. Após dado graça, tomou e o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Coral celeste, por gentileza.